é para vocês matarem as questões que a Fundação Carlos Chagas, ela vai te pedir o quê? Vai te pedir para você marcar a opção em que os verbos foram flexionados de forma correta. E aí, quando ele falar da forma correta de flexão de verbo, que você tem vários modelos. O primeiro modelo que fala sobre o quê? Você identificar a parte semântica, principalmente do pretérito mais perfeito, como vocês já viram. Identificar agora a parte de flexão de verbos, que é uma parte chatíssima. Depois a gente vai identificar o tempo e o modo verbal. E depois a pior parte, que é a parte de correlação entre tempos e modos verbais. Esse assunto é o assunto mais extenso, é a matéria mais extensa que tem no raio-x, porque a matéria de verbos é muito grande. E aí eu vou começar aqui com vocês agora a parte que vai falar de flexão verbal. Quando se fala em flexão verbal, você tem que botar na sua cabeça o quê? Os verbos que o examinador irá colocar dentro das questões. Quais serão esses verbos? São verbos sempre derivados. São os verbos intervir, convir, deter, reter, prever, antever, repor, compor. São verbos derivados. Só que os verbos, quando você pensa em verbos serem derivados, logicamente que eles são derivados de uma forma primitiva. E a grande dica para você matar esse tipo de questão é descobrir de quem ele está derivando. Porque se você pensar que o verbo derivado, ele é derivado deste tal verbo primitivo, quando você souber conjugar a forma primitiva, é só depois você colocar a mesma conjugação e acrescentar o prefixo dos verbos derivados. David, eu não entendi onde você quer chegar. Por exemplo, se eu pegar o verbo por, este verbo, ele vai dar a dica para que você conjugue diversos e diversos verbos. Propor, repor, compor, sobrepor, antepor. E aí eu coloquei aqui uma observação para deixar mais simples, tranquilo. Todos os verbos que forem terminados em por são derivados do verbo por. Então, se você pegou um verbo qualquer, vamos supor, o cara quer que você diga se o certo, eles sobreporam ou eles sobrepuseram. Todos os grandes artistas comporam vários, aí você, pô, como é que eu vou fazer isso? Aí você vai, pô, comporam, calma, é o verbo compor. Se ele termina em por, ele é conjugado igual ao verbo por. Então você falaria o quê? Eles foram ou eles puseram? Puseram? Beleza. Se você iria falar eles puseram, então o certo é você falar o quê? Propuseram, repuseram, compuseram, sobrepuseram, antepuseram, porque todos vão ser conjugados a partir do verbo por. Ah, o futuro do subjuntivo, quando eu for? Não, quando eu puser. Então, quando eu propuser, quando eu repuser, quando eu compuser, quando eu sobrepuser. Se a forma do verbo por no futuro do subjuntivo é puser, depois é só você chegar e acrescentar o seguinte: ele te pediu para conjugar o verbo propor, repor, compor, sobrepor, antepor. Se termina em por, beleza, é mole, é igual ao verbo por. Então eu conjugo por, já que eu falo puser, eu sei que o certo é propuser, o certo será repuser, o certo será compuser, o certo será sobrepuser, o certo será antepuser, e todos os verbos que forem terminados em por, nesta pessoa, eles vão ser conjugados exatamente dessa forma. Porque a dica é você entender o seguinte: os verbos que vão cair não são os verbos primitivos. Os verbos que vão cair são sempre derivados. Antepor, sobrepor, compor, repor, propor e todos os outros derivados que existem. Se você descobrir de quem ele deriva, é só você pegar a forma primitiva, conjugar e depois você ir acrescentando ali os prefixos. Bom, aí matamos aqui o verbo por. Perfeito? Aí agora vem o verbo ter. Na verdade aqui era para estar escrito só o verbo ter. Corrija aí. Aqui que era para ter o verbo conter, o verbo entreter, o verbo reter, o verbo deter, o verbo manter. Aí vamos lá, desde então eu vou seguir a mesma linha de raciocínio, né?
tudo que for terminado em ter vai ser derivado do verbo ter? Não. Ah, mas você não falou que se for terminado em por é derivado do por? Sim. Mas só que para cada um deles existe uma dica. Vocês vão ter que se basear, rapaziada, em quatro verbos, em especial os verbos por, ter, vir e o verbo ver. São esses quatro, principalmente os quatro, que vão te dar a resposta para você marcar como certo e errado. Presta atenção. Como você faz para descobrir se o verbo terminado em ter, ele é de fato derivado do verbo ter? Porque se eu descobrir se esses verbos são derivados do ter, aí eu já descubro a conjugação de todos eles a partir do próprio verbo ter. Desde, eu não entendi onde você quer chegar. Você pegou o verbo ter. Quando você conjugar a primeira pessoa do presente e do indicativo, como é que você vai falar? Eu tenho. Todos os verbos terminados em ter, se eles forem derivados do verbo ter, na primeira pessoa do presente e do indicativo, vocês vão ter que ter a forma tenho. Repare aqui uma coisa, ó. Eu tenho o verbo ter, eu quero saber se ele é derivado de ter. Se a primeira pessoa do presente e do indicativo, no singular, tiver a forma tenho, é verdade. Ele vai ser derivado do ter e, consequentemente, a conjugação será a mesma. Por exemplo, eu pego o verbo conter, aí eu vou lá e conjugo na primeira pessoa do presente e do indicativo, que certamente vocês sabem, pelo amor de Deus. Primeiro do presente indicativo, está de sacanagem. Claro que vocês sabem. Aí eu vou e coloco aqui o verbo conter e digo contenho. Se ele tiver o tenho, o que você está descobrindo? Que o verbo conter, ele é derivado do verbo ter. Se eu pegar o verbo deter, aí eu vou conjugar a primeira pessoa do presente indicativo. Aí eu vou lá e coloco o quê? Eu detenho. Quando eu falo eu detenho, a primeira pessoa do presente indicativo apresenta o tenho. Então é verdade que o verbo deter é derivado do ter. Ou seja, eles vão apresentar exatamente a mesma conjugação do verbo ter. Aí você fala, eu tenho, então se eu tenho, eu contenho, eu detenho, eu retenho, eu mantenho, eu entretenho. Quando eu tiver um bom material, quando eu tiver, se esses verbos são derivados do ter, a conjugação vai ser a mesma. Então é assim, quando eu tiver, então, quando eu contiver, quando eu detiver, quando eu retiver, quando eu mantiver e quando eu entretiver. A questão é sempre essa, saber de quem ele é derivado. Mas tomem cuidado, eu até coloquei no material de vocês, por exemplo, se eu pegar o verbo converter, observe, o verbo converter, ele termina em ter. Aí eu vou conjugar, David, a partir do verbo ter. Não. Primeiro você tem que saber o seguinte, o converter, ele é derivado do ter. Como é que eu sei se ele é derivado do ter ou não? Conjugando a primeira pessoa do presente e do indicativo. Quando eu pego o verbo conter, eu falo eu contenho. Quando eu pego o verbo deter, eu falo eu detenho. Quando eu pego o verbo converter, eu falo eu sempre convertenho? Não. Você fala o quê? Eu sempre converto. Ou seja, se não é convertenho, se não tenho, este verbo, ele não é conjugado igual ao verbo ter. Ele tem a sua própria conjugação. Eu converto, tu convertes, ele converte, nós convertemos, vós convertestes, eles convertem. Conseguiram entender? Beleza? Vamos pegar aqui. Como é que eu sei então? Aí eu coloquei aqui o verbo manter. Aí eu peguei embaixo e coloquei o verbo converter. O que eu tenho que fazer? Sempre para saber se ele é derivado do ter ou não, conjuga a primeira pessoa do presente indicativo. Só isso, manter, mantenho. Converter é convertenho? Não, é converto. Então aqui eu tenho, então ele é derivado do ter. Aqui eu não tenho, então ele não é derivado do verbo ter. Conseguiram entender? É bom que a gente faça questões, fiquem tranquilos. Agora eu peguei o verbo ver. Quero conjugar o verbo ver. Aí o David, se um verbo for derivado do ver, como é que eu faço para ter a certeza
de que ele é de fato derivado do ver. Aí você, de novo, vai à primeira pessoa do presente do indicativo. E você vai fazer o quê? Você vai conjugar. Se apareceu o vejo, morreu. Apareceu o vejo, ele é derivado do verbo ver. Aí eu venho aqui. Prever, antever, rever, entrever, interver. Quando eu conjugar o verbo prever, o que é que eu vou falar no presente indicativo? Eu prevejo. Se o certo é eu prevejo, quando eu conjugar o verbo prever, se tem o prevejo, ele é derivado do ver. Então é só eu conjugar o verbo ver. Depois que conjugar o verbo ver, aí eu vou saber todas as conjugações dos seus verbos derivados. Como é que é o verbo ver no pretérito perfeito? Ontem eu vi. Se ontem eu vi, ontem eu previ, antevi, revi, e todos que forem derivados do verbo ver apresentarão essa conjugação na primeira pessoa do pretérito perfeito. Futuro subjuntivo do verbo ver, como é que é? Quando eu vir. Preste atenção para você não confundir o verbo vir, de vir a algum lugar, com o verbo ver, de olhar. Quando eu pegar o verbo ver, eu vou conjugar como no futuro subjuntivo. Quando eu ver a aula, não. Quando eu vir a aula de verbos, eu irei aprender. Se é quando eu vir, o certo é o quê? Quando eu previr, quando eu antevir, quando eu revir. E o verbo vir, como que ele é no futuro subjuntivo? Quando eu vier ao curso. Quando eu vier à sala de aula. O verbo ver no futuro subjuntivo, quando eu vir, e o verbo vir, quando eu vier. Aí você quer saber como é que se conjugam esses verbos derivados. Peguem todos aqueles verbos e comecem a observar. Pô, o verbo termina em ver. Isso não quer dizer que ele seja derivado do ver. Como é que eu vou fazer para descobrir se ele é derivado do ver? É só conjugar a primeira pessoa do presente indicativo. Se conjugar a primeira pessoa do presente indicativo e aparecer o vejo, com certeza ele é derivado do verbo ver. Aí eu coloquei aqui dois exemplos. Um que sim e outro que não. Por exemplo, eu peguei o verbo prever. Aí eu olhei lá, pô, ele termina em ver. E esse cara também termina em ver. Eu quero saber se eles vão ser conjugados iguais ao verbo ver. Como é que eu faço? Primeira pessoa do presente do indicativo. Prever, eu prevejo. Ah, apareceu o vejo? Beleza. Então eu sei que este verbo é derivado do verbo ver e, consequentemente, todas as conjugações em todas as pessoas serão exatamente a mesma do verbo ver. No entanto, se eu pegar o verbo escrever, eu vou falar eu sempre escrevejo? Não, eu não vou falar eu sempre escrevejo. Eu vou falar o que? Eu sempre escrevo. Quando eu conjuguei o verbo escrever, diferente do verbo prever. Prever, eu prevejo. Escrever, eu escrevo. Ou seja, este é igualzinho ao verbo ver e este não. Aí esse daqui tem a sua própria conjugação. Quando eu escrever, quando tu escreveres, ontem eu escrevi. Mas eu não posso usar este verbo a partir do verbo ver, porque ele não é derivado do ver. Beleza? E o verbo vir? Como é que eu vou saber, por exemplo, conjugar o verbo intervir, o verbo provir, o verbo advir, o verbo sobrevir, o verbo convir? São vários. Sobrevir, intervir, advir, provir, convir. Como é que eu sei se um verbo que termina em vir é derivado ou não do vir? Se na primeira pessoa do presente indicativo apareceu venho. Se apareceu o venho na primeira pessoa, por exemplo, pega o verbo aqui intervir. Se eu conjugar a primeira pessoa do presente indicativo, como é que eu falo? Eu intervenho na briga. Se eu falo eu intervenho, se eu falo sobrevenho, se eu falo convenho, se eu falo advenho, se eu falo provenho, eu sei que esses verbos são derivados do verbo vir. E, consequentemente,
todos vão apresentar a mesma conjugação. Aí, por exemplo, quando eu for conjugar o verbo vir no futuro subjuntivo, aí eu vou e coloco assim: quando vier aqui, dê-me um abraço. Quando vier. Aí eu conjuguei quando vier. Então, no futuro subjuntivo, se é quando vier, o certo é quando convier, quando sobrevier, quando intervier, quando advier, quando provier. Olha que coisa linda e maravilhosa. Quando advier, quando provier, você tem que saber, como eu falei, não é conjugar esses verbos. É saber se eles são derivados desse. Porque se eles forem derivados desse, você só precisa saber esse cara daqui. Ontem eu vim ao curso. Então, se é vim, vieste, veio. Pô, então se o certo é ontem ele veio, então conveio, sobreveio, interveio, adveio, proveio. É ridículo, é. Por esse motivo que eu estou falando. Essas conjugações, elas não fazem parte do nosso dia a dia. Nós não usamos isso no cotidiano. Mas é óbvio que para a questão de prova de concurso, o que te interessa é saber o quê? O que vai cair. E o que vai cair não é conjugar o verbo vir, e sim os derivados dele. Então, primeiro, qual é o caminho? Saber se ele é ou não derivado do verbo vir. Se ele for derivado do vir, na primeira pessoa do presente indicativo, você vai ter que ter o quê? O venho. Você só precisa saber a primeira pessoa do presente indicativo. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos, para que a gente fique ligado. Olha para cá. Usei o verbo intervir e o verbo servir. Os dois terminam em vir. Isso não quer dizer que eles sejam derivados do vir. Para que eles sejam derivados do vir, a primeira pessoa do presente indicativo tem que ter a forma venho. Aí você vem. Intervenho. Se é o intervenho, apareceu o venho, certamente ele é derivado do vir, e por esse motivo, necessariamente, se ele é derivado do vir, ele vai ser conjugado igualzinho ao verbo vir. Conjuga o vir, depois coloca inter, sobre, e vai colocando os prefixos. Beleza? Peguei o verbo servir. Eu falo, sempre eu te servenho bem. Eu vou falar isso? Sempre eu te servenho bem? Não, o que eu vou falar? Eu sempre te sirvo bem. Então, se não tenho venho, o verbo servir não será derivado do verbo vir. E, consequentemente, ele vai ter a sua própria conjugação. Beleza? Então, resumo. O que vai cair para a prova de vocês sobre verbos? Muita coisa. Mas o que você vai ter que saber para a parte de flexão? Na parte de flexão, ele quer saber se o verbo foi conjugado de forma correta ou de forma errada. Ter, por, ver e vir. São esses 4 caras aqui. Beleza? Aí eu quero saber se os verbos serão derivados dele ou não. Porque se você souber esses 4, você sabe mais de 100. Só precisa saber esses 4. Como é que eu vou saber se o verbo é derivado deles ou não? O verbo por é mole. Porque se o verbo por, eu quero saber se o verbo é derivado do por ou não, aí não tem nem dor de cabeça. Basta que o verbo termine em por. Todo e qualquer verbo terminado em por é derivado do por. O verbo ter, como é que eu sei se ele é derivado ou não do verbo ter? Um verbo que termina em ter. Como é que eu sei? Na primeira pessoa do presente do indicativo, eu tenho que ter o quê? O tenho. Se tiver o tenho, o verbo terminar em ter, na primeira pessoa do presente indicativo aparecer o tenho, ele vai ser igualzinho ter. O verbo terminar em ver, como é que eu sei se ele é derivado do verbo ver? Basta terminar em ver? Não. Eu vou na primeira pessoa do presente indicativo e vou observar se aparece o vejo. Se aparecer o vejo, com certeza ele vai ser derivado do verbo ver. E o verbo vir, na primeira pessoa do presente do indicativo, tem que aparecer a forma venho. Se aparecer a forma venho, com certeza ele vai ser derivado do verbo ver. Agora, eu já até te dei uma lista dos verbos que são comuns em prova.
para que você não tenha nem essa dor de cabeça de ficar tendo que saber a conjugação de alguns. Mas é simples. Terminou em por, todos são derivados do por. Terminou em ter, tem que ter o tenho, no presente indicativo da primeira pessoa. Terminou em ver, tem que ter o vejo. Terminou em vir, tem que ter o venho. Mas eu já te dei até uma lista pronta dos verbos que são cobrados de forma comumente nas provas da FCC. Intervir, sobrevir, convir, reter, deter, entreter, compor, repor, sobrepor, antepor, deter, reter, entreter, conter, enfim. Já coloquei para vocês os verbos que caem em prova. Agora, basta que vocês façam o quê? Que vocês trabalhem, que vocês treinem as questões, para que chegue a hora da prova e vocês acertem. Posso dormir tranquilo? Posso fechar com chave de ouro, beleza? Ótimo. Além disso, vocês vão precisar anotar uma observação. Coloque aí uma observação rapidamente. Vamos lá. Coloque aí. Todos os verbos terminados em EAR, é isso aqui, ó. Todos os verbos terminados em EAR são irregulares e apresentam a mesma conjugação. São irregulares e apresentam a mesma conjugação. Verbos terminados em AR: passear, frear, atear, cear. Você tem vários. Mas, se vocês souberem um, vocês sabem todos. Por quê? Todos os verbos terminados em EAR, todos são irregulares. Todos apresentam exatamente a mesma conjugação. Então, o que eu vou te dizer? A tua dúvida vai ser, por exemplo, situações assim, quer ver? Nós freamos o carro em cima da hora. Aí vocês vão sempre ficar o quê? Nós freamos o carro. Porra, vocês vão ficar em dúvida sempre na existência ou não de um i. A dúvida vai ser sempre nisso daqui. Existe ou não esse maldito i? Ah, você bateu com o carro? Poxa, mas se você tivesse freado em cima da hora, se você tivesse freado no momento certo, isso não teria acontecido. Aí o cara, porra, tem o i ou não tem o i? O que você vai perceber? Frear é o verbo frear. Frear termina em EAR. Como todos apresentam a mesma conjugação, eu só preciso saber um. Se eu souber um, eu sei todos. É assim que se faz. Descobre um para saber todos os outros, porque a conjugação será a mesma. Aí eu te pergunto, se por um acaso aqui eu fosse usar o verbo passear, que o passear, poxa, se o passear também termina em EAR, vai ser igualzinho ao verbo frear. Então, eu vou conjugar o verbo passear. Eu te pergunto, a gente falaria isso? Nós passeamos? Falaria isso? Nós passeamos? Não. O que a gente falaria? Nós passeamos. Se a gente vai falar nós passeamos, com certeza não vai ter o i. Então, se é passeamos sem o i, então o certo é o quê? Freamos. Se eu tivesse, David, passeado, ou se eu tivesse passeado com você? Se eu tivesse passeado, ou seja, não aparece o i. Como não aparece o i, então o certo não é freado, o certo é freado. Por quê? Eles vão ter exatamente a mesma conjugação. Galera, garanto a vocês, a chance de cair algum verbo diferente do que eu falei aqui, a chance é praticamente zero. Beleza? Ou vai ser terminado em EAR, dica simples. Sabe um, sabe todos. E sabe qual é o verbo que eu te aconselho a tomar por base? É o próprio verbo passear. Esse verbo daqui é um verbo que está muito no nosso dia a dia. Se você souber o verbo passear, você sabe o granjear, você sabe o cear, você sabe o atear, você sabe o frear. Tudo que for terminado em EAR
a conjugação será a mesma do passear, porque todos são irregulares e todos têm a mesma conjugação. Ou os verbos terminados em "ar", vocês vão ter que saber, ou os verbos derivados do verbo ver, do verbo vir, do verbo ter e do verbo por. Já dei essa dica e agora o que a gente tem que fazer? Exercícios para que a gente arrebente de uma vez por todas, beleza? Bom, é claro, é evidente que, como eu confio muito nos meus alunos, eu quero que vocês, meus amigos, façam agora. Eu quero que vocês façam agora essas questões. Vamos lá. Vocês têm 3 minutos para fazer as questões relacionadas à parte de flexão. Agora.